aqui que a gente excelente. A Fernanda Monteiro, que está aqui conosco também, é gerente da Korn Ferry, está entrando como ouvinte aqui para conhecer um pouquinho de vocês. Aí, Fê, dando um tchauzinho. A ideia da nossa interação é justamente para que a gente consiga recolher um pouco dos anseios e também desmistificar um pouco do momento atual, né, enquanto palavra de RH, enquanto recrutadores, né, é isso que nós somos e o que a gente tem de insumo de informação para repassar para vocês. Essa também é uma das atividades corpo da Korn Ferry, né? Acho que todos aqui conhecem um pouco da Korn. A Korn é uma empresa que detém muito insumo e muita informação, né? A gente tem um pool de clientes muito grandes globalmente falando, e esse pool de clientes nos permite traduzir muito bem como que o mercado se movimenta, né? Pesquisas, em soluções, em serviços que atendem o nosso cliente, tanto desde uma estratégia, né, do mapeamento, da gestão de uma estratégia, até quando ele mapeia ou quando ele recompensa aquele talento que ele está ali, né? Acho que é um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso escopo de atividades. E a ideia nasceu justamente para isso, né? Para trazer a ideia da interação entre FECAP e Korn, justamente para trazer um pouco dessa expertise de Korn Ferry para o candidato também, para que o acesso chegue ao aluno também, um aluno universitário que está entrando no mercado de trabalho, e muitas vezes é o que mais tem anseios, né? Tem mais dúvidas durante todo esse processo. Passando rapidamente aqui pelos nossos serviços, a Anne vai passar para a gente, só para que fique um pouco mais completa a apresentação sobre Korn Ferry. A gente está falando de uma empresa que atende desde a estratégia do cliente, né? A Korn Ferry atende desde de uma estratégia, a entrega de um mapeamento de uma solução, de um diagnóstico até uma transformação dentro da organização desse cliente, né? Então a gente vai desde a estratégia de organização, passa pela avaliação em sucessão, trabalha com aquisição de talentos, desenvolvimento desses talentos e também aí com remuneração e benefícios, né? Então hoje a gente se coloca no mercado como uma empresa completa, que consegue atender os nossos clientes desde a tradução da estratégia dele e como ele remunera o cliente ou o colaborador dele ali na ponta, né? E com soluções digitais, né? Então já é um mundo que a gente já vive, né, meninas? É um mundo que Korn Ferry já está bem inserido, né? Então a gente trabalha desde soluções que o mercado apresenta e próprias soluções, como vocês estão vendo aqui, o Recruit, Perform, Pay, que são soluções da própria Korn Ferry que fornecida para esses clientes e trazidas para o mercado em cima desses insumos que a gente promove, né, com esses clientes. Em paralelo, queria também apresentar. Eu e a Anne, a gente está dentro de uma casinha específica. Eu, Anne e Fernanda, né, estamos dentro de uma casinha específica aqui, que é aquisição de talentos, né? A nossa área é trabalhar com recrutamento, com aquisição desses talentos para os nossos clientes. É a nossa especialidade dentro do que a gente chama de RPO, de projetos, e para um cliente específico, que é o cliente Cummins. Não sei se vocês conhecem a Cummins ou não, a Anne vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então, a gente trabalha toda a estratégia de recrutamento para esse cliente, de branding de marca, até o candidato efetivamente ser contratado para esse cliente, né? E a gente até se intitula como o time Cummins. Uhum. Acho que vale... e acho que vale só reforçar, né, o nosso, acho que a gente não tem na apresentação os logos dos nossos clientes, mas a gente trabalha com todos os clientes de todas as indústrias, né, de todos os tamanhos. Então a gente atende a parte de health, né, que a gente fala, que é saúde, toda farmacêuticas, enfim, indústrias mesmo, como a Cummins. A gente tem financeiro, a gente abrange clientes de todas as áreas, né, de todos os setores e de todos os tamanhos, né, e para todas essas frentes, né. Então, resumindo tudo isso que a Ellen falou, a gente tem todas as frentes de RH dentro da Korn Ferry. Então, a gente trabalha desde ali, desenhar ali para o cliente o que ele precisa, né, que é uma estratégia organizacional, e o que ele precisa pode ser seleção, pode ser avaliação só de pessoas que estão dentro de casa já, pode ser desenvolvimento de uma equipe, também já dentro de casa,
pode ser trabalhar e mexer ali, né, no salário dos funcionários, pensar em remuneração e cargos por conta de, por exemplo, uma fusão de empresas, né, no momento que duas empresas se fundem, fica tudo bagunçado, né, dentro de casa, e a gente consegue entrar para estruturar melhor. Enfim, então, todas as frentes de RH e aí, diversos clientes, né, de todos os tamanhos e portes e indústrias. E aí a gente fica, especificamente, esse nosso time aqui que está aqui hoje, a gente está dentro dessa casinha de recrutamento e seleção, que é uma dessas frentes, né, e dentro de recrutamento e seleção a gente tem vários produtos. E um deles é um produto que a gente tem um time aí específico que fica dentro de um cliente que a gente chama de RPO, né, que é um time específico de recrutamento e seleção que fica atuando fisicamente dentro do cliente e trabalha ali 100% para aquele cliente dentro de recrutamento e seleção. E aí é onde estão as meninas hoje, e aí nesse cliente que é a Cummins, que elas vão falar mais um pouquinho. A Anne está vivenciando bem Cummins, né? Ela vai falar um pouquinho da nossa cliente. Que é um pouco do que a gente já falou, né? Então, nosso propósito é ajudar as pessoas e as organizações a excederem o potencial, né? Usar a nossa expertise para que tanto empresa quanto colaborador, ele consiga exceder todo o potencial que ele tem dentro da organização ou dentro do teu perfil ali. Anne, vou passar para você agora para falar um pouquinho da Cummins, para ficar bem completinho. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Joia. Bom, então, gente, a Cummins é uma indústria super conhecida aí no ramo de engenharia, no ramo automotivo, né? Talvez quem se interessa bastante aí por esse assunto já tenha ouvido falar nos motores Cummins, né? Mas a Cummins é uma empresa centenária americana, é uma multinacional americana, né? E que iniciou aí empreendendo na área de diesel, né? Então já era uma realidade para a época. E aí, unindo a estudos, a busca de novas tecnologias, a Cummins conseguiu transformar isso em energia, né? E trouxe isso aí como uma inovação para o mercado há 100 anos atrás, né? E aí, aqui no Brasil, a Cummins está desde 1971, né? Então, são mais de 40 anos aqui. E aí, a gente acabou diversificando um pouquinho mais o portfólio, né? Então, motores, hoje é uma realidade bem importante para a Cummins. Motores, principalmente, para o ramo automotivo pesado, né? Então, quando a gente pensa em caminhões, tratores, ônibus, né? Máquinas agrícolas, é onde os motores da Cummins acabam aí sendo inseridos. E aí todos os componentes desses motores, sejam turbos, filtros, tudo que tem ali, né, na parte mecânica desse automóvel, a Cummins também produz esses componentes, tá? Geradores de energia, então foi um negócio também que a Cummins viu, que também é uma forma de geração de energia, assim como o diesel, né? E aí, em qualquer local onde exista a necessidade de geração de energia, a Cummins está lá. Hospital, supermercado, outras indústrias, plataformas de petróleo, né? Então, a Cummins tem essa atuação. E, recentemente também, a Cummins conseguiu fazer aí alguns lançamentos, principalmente no Chile, de ônibus de frota escolar com motores elétricos, né? Então, a Cummins enxerga que, ok, né, o diesel é uma realidade que ainda vai existir por alguns anos, mas também precisamos nos atualizar, buscar novas fontes de geração de energia também. E aí a gente tem uma equipe que é focada em eletrificação, né? Então, são projetos, estudos direcionados a isso, né? Como que a gente produz energias mais sustentáveis, mais limpas e oferece isso para o mercado, né? E também aqui no Brasil, a Cummins é bem reconhecida por distribuição, né? Então, por sua malha logística, o contato que tem com os clientes e seus parceiros, né? Tanto que a gente tem aí no slide que a Cummins conta hoje com 800 pessoas que são terceiras, né? Que contribuem aí com o negócio da empresa. Então, é uma empresa, uma indústria reconhecida por essa qualidade logística de distribuição, né? E que tem algumas unidades espalhadas aí pelo Brasil, justamente para facilitar o atendimento dos clientes, tanto na entrega dos produtos, quanto também na manutenção desses produtos, né? Que a Cummins acredita que é muito importante, né? Não basta apenas você vender,
mas você tem que garantir que ele tenha uma boa experiência, que o cliente tenha uma boa experiência durante todo o ciclo que ele está usando ali os produtos Cummins, tá? E aí, pensando um pouquinho em time, aqui no Brasil são 1.600 funcionários, além dos terceiros que trabalham aí junto com a Cummins. E a planta, né, a matriz fica em Guarulhos, bem pertinho ali do aeroporto de Guarulhos. E aí a gente conta com algumas outras plantas também, né, produtivas, como produção de filtros, que está em alguns outros bairros aqui de Guarulhos. Tá? E aí tem uma pauta muito bacana na Cummins, né, como o professor Augusto falou, que é importante aí para a FECAP, para a Cummins e para nós aqui, Corne, também é bem interessante, que é a diversidade e inclusão. Né? Então, é algo que enche os olhos, assim, quando a gente começa a entender mais como a Cummins trabalha esse assunto, né? Porque é uma indústria automotiva, a gente ainda tem algumas questões e cargos que são muito masculinos ainda, quando a gente pensa em engenharia, áreas técnicas, né? Mas a gente vem conseguindo fazer um trabalho bem bacana de atração de mulheres e de outros públicos de diversidade para esses ramos, né, de atuação. E não somente atrair, mas promover a inclusão dessas pessoas, porque muitas vezes a gente traz a diversidade em alguns lugares, mas a inclusão não acontece, né? O que é um problema muitas vezes, porque a diversidade está lá, mas não tem oportunidade de desenvolvimento, não tem a chance de crescer dentro da empresa, justamente por conta das suas diferenças e da sua diversidade, né? Então, a Cummins trabalha e tem programas muito robustos relacionados a isso, e nós ali, enquanto Corne, vivenciamos esse dia a dia com eles, traçamos os projetos de diversidade junto com eles, e é uma pauta bem importante, né? E aí, bem linkado com isso também, tem o conceito de contratar para desenvolver, né? Então, acho que é outro ponto aí que é muito importante. Então, nós temos como slogan, dentro da área de Talent Acquisition, ok, vamos trazer diversidade, vamos trazer pessoas que estão interessadas em trabalhar, que estão comprometidas com o negócio da empresa e desenvolver essas pessoas, né? A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as novas habilidades, sobre as novas características dos profissionais, né, hoje em dia, e a Cummins entende isso, né? A gente tem que contratar realmente a pessoa, né? Talvez o currículo acadêmico, ok, é importante, mas talvez não é o essencial em alguns momentos, né? A gente tem que trazer a pessoa e desenvolvê-la e dar oportunidades para que ela conheça também outras formas de desenvolvimento dentro da empresa, né? Então, acho que são pontos bem importantes aí enquanto Cummins. Ótimo, Anny, você já começou a linkar um pouquinho aí com o nosso tema de hoje, né, que é quais são os diferenciais do profissional em tempos incertos, e aí a gente tem N questões para trazer para vocês, acho que mais de uma hora aqui de conversa, com toda certeza, sobre o tema. E a gente queria saber primeiro de vocês, professor Augusto vai moderando aí para a gente, o que vocês entendem que são os diferenciais, né, para esse novo momento aí do mercado, para esse novo profissional que vai ingressar no mercado completamente diferente do que a gente conhecia até hoje, né? Vocês têm alguns soft skills na cabeça, algo que vocês já imaginam que esses profissionais vão precisar ter antes da gente começar a falar sobre isso? Quiserem abrir o microfone também, acho que vale. Samuel já colocou aqui soft skills. Samuel, podia falar um pouquinho mais sobre isso? Ou pelo chat, ou pode entrar aí com seu microfone. Ok. Eu acredito que o novo olhar no mercado tem sido mais para esse lado das soft skills, né? Não tanto da questão técnica, né? E sim do modo de interação, em saber trabalhar em time, saber se relacionar, saber tomar uma decisão, mais ou menos por essa linha, né? De como se portar no mercado de trabalho, tá? Que você vai ter a técnica ali, é essencial, é uma das suas ferramentas, mas como administrar tudo isso, como esclarecer uma ideia, mais ou menos nessa linha, eu penso. Perfeito, Samuel. Alguém gostaria de acrescentar algo? Ou tem uma ideia diferente do Samuel sobre qual é o perfil, né? Qual que é o diferencial desse novo profissional?
Boa noite, eu sou a Patrícia. Eu acho que o principal agora que todas as empresas buscarão são profissionais de fácil adaptação. Os cargos da forma que a gente via antes vão parar de existir, o trabalho da forma como a gente via antes dessa crise vai parar de existir. Então, os profissionais que melhor se adaptarem, sejam na entrevista, sejam durante o próprio trabalho, terão um maior lugar. É a impressão que eu tenho. Muito bom. É mais ou menos isso, né, Anne? Mas a gente queria um pouquinho mais de contribuição de vocês. O que mais? Quem pode contribuir um pouquinho mais? Eu concordo com a colega, tudo bem? Eu sou Diana. Eu concordo com a colega que acabou de falar, acho que realmente a gente, se a gente tinha uma capacidade de adaptação aí às mudanças e a tudo mais, eu acho que agora a gente vai ter que demonstrar muito mais, o dobro da capacidade de adaptação, tudo em dobro, o dobro da atenção, de agilidade, de adaptação também a novas tecnologias, né? Home office, quando possível. Então, de tudo você vai ter que aprender a ser um pouco. E, dentro de tudo isso, caminhando na inteligência emocional, né? Sim. Mais do que nunca a gente vai precisar da psicologia, né? Dos psicólogos, da psicologia e da inteligência emocional a nosso favor. Tá? Anne, você quer fazer uma introdução um pouquinho do que você entende com o tema e eu vou trazendo também algumas percepções. Vocês falaram pontos muito importantes que a gente vai explorar mais, né? Eu acho que o que vocês trouxeram faz todo o sentido, né? A gente está vivendo um momento totalmente atípico, né? Quem imaginaria que estamos chegando quase aí no meio de 2020 e muitas coisas ainda estão paradas, não conseguiram sair do papel, né? E no meio disso tudo, as indústrias, as empresas precisaram se adaptar, né? E essa adaptação acontece através da nossa adaptação, né? Então, enquanto profissionais, quais são os caminhos que a gente está seguindo aí em meio a tudo isso para que a gente consiga lidar com essas mudanças, né? Então, a gente trouxe aqui algumas características, né, e que a gente entende que são várias, mas aqui através da vivência e do contato que a gente tem aí com o mercado e com os nossos diversos clientes, né, como a Fernanda trouxe, são competências esperadas desses profissionais, né, principalmente nesses tempos atípicos em que a gente está vivenciando. Eu acho que vale complementar aqui, Anne, que é realmente um momento muito atípico, né? A gente vem se preparando há algum tempo para o home office, né? Para uma gestão de criatividade, para uma autogestão, enfim. Mas o cenário atual de Covid, globalmente, acelerou exponencialmente o nosso processo, o nosso progresso em relação a esse desenvolvimento, né? Então, desde que os primeiros casos da doença surgiram no Brasil, a gente começou a ter hábitos diferentes, né? A gente começou a ser afetado diretamente pela pandemia, ou enfim, por esse cenário atual que nós estamos passando. E a saída mais viável, né, para esse momento no mercado de trabalho, com toda certeza foi o trabalho remoto, né? Como o professor falou um pouquinho antes, home office não é um home office, é um trabalho remoto, né? Porque o home office ele era um momento específico, uma hora que você decidia trabalhar dentro de casa. Nesse momento nós não temos opção, nós estamos literalmente trabalhando remotamente e muitas vezes sem poder sair, né? Isso faz com que a gente entre em uma série de observações e uma série de questionamentos, né? Que são, como que vai ficar o mercado pós-Covid? Né? Quais são as principais competências ou consequências disso, perdão? O que o Covid vai trazer de novidade para esses profissionais? E qual é a novidade, como que essas empresas vão se conectar a essas novidades, a esse novo momento? São perguntas e respostas muito complexas. Eu acho que envolvem diversos fatores. E o primeiro deles, sem sombra de dúvida, que a quarentena nos gerou, é o comportamento, é a mudança do comportamento que nós estamos passando. Então, se os hábitos mudaram, eu tenho uma rotina diferente,
eu tenho um momento com a minha família diferente. Então, todas essas questões estão gerando um comportamento atípico, comportamento que a gente não estava acostumado até então, né? O confinamento tem feito com que a gente mude, inclusive, os costumes, né? E aí a gente vai começar a entrar numa esfera bem psicológica, né? Quando a gente fala de passar longas semanas confinados, tem permitido que a gente se redescubra, né? A gente vai buscando manter a mente ocupada de alguma forma. É como se a gente não se sentisse produtivo, né? Então, eu estou buscando lá melhor prática de atividades de lazer. Então, se antes eu ia para um parque, hoje eu estou buscando outras formas de lazer, né? Dentro de um filme, de uma música, a gente está no momento de lives, né? Musicais, a gente está tendo novas formas de se proporcionar lazer. A gente está procurando novos conhecimentos, estou fazendo mais cursos online, eu estou buscando mais conhecimento técnico muitas vezes, tá? E, consequentemente, eu estou convivendo mais com quem eu moro. Né? Isso muda também o meu comportamento. Antes eu não convivia, eu morava. Hoje eu convivo com quem eu moro. E aí as relações elas vão tomando outras proporções, e essas relações tomando outras proporções refletem no nosso autoconhecimento, no nosso descobrimento. Né? E por mais que até agora a gente não tenha percebido, com toda certeza a gente está trabalhando o autoconhecimento, né? Hoje, quando eu deito na cama, eu não penso no meu trajeto até a empresa. Eu penso numa reunião, numa fala, em algo que movimentou o meu dia. A reflexão, ela é outra, né? Então, esse momento que a gente está vivendo está permitindo que realmente a gente se conheça, que a gente consiga atravessar essa barreira do eu sou para o eu sou de verdade, né? Então, e se redescobrir nesse momento. Isso significa também, gente, que se conhecendo melhor, a gente passa a agir diferente, a sentir diferente, a pensar diferente e, consequentemente, tudo muda, né? A mudança da sua personalidade, ela, por sua vez, vai mudar a sua crença. Vai mudar a sua ética, vai mudar a sua moral em algum momento. E isso é um ciclo, né? Então, quando eu me autoconheço, eu mudo minha personalidade, eu mudo meu modo de agir, eu vou passando por barreiras e me redescobrindo, consequentemente, eu mudo também a minha forma de pensar e de atuar, de fato, né? E isso vai refletir numa sociedade diferente. Então, quando a gente retomar o normal, que não vai ser mais o normal, né? Nós vamos estar diferentes, nós vamos estar mais abertos a algumas coisas e não tão abertos a outras. Eu, particularmente, acredito que o tema diversidade e inclusão, que a gente já trata com naturalidade no nosso meio, ela vai ficar ainda mais forte, né? Vai ganhar uma força ainda desconhecida, porque as pessoas estão refletindo mais sobre como eu me comporto, como eu me relaciono, né? E como que eu faço um mundo melhor até. Né? E aí, uma vez que a gente muda tudo isso, consequentemente, a gente muda também o modo de relacionamento dentro do trabalho. Então, é muito complexo a gente falar do diferencial de um profissional hoje. A gente tem que retomar uma série de coisas. Será que, enquanto profissional ou enquanto empresa, eu estou fornecendo o suficiente para o meu colaborador? Será que esse momento que ele está vivendo, ele vai voltar da mesma forma que ele era? Enfim, são diversos questionamentos que a gente tem feito diante desse cenário. Como que a gente vai lidar com essas mudanças? Qual que é o comportamento desses trabalhadores? E a partir de agora, que candidato que eu busco? Né? Qual que é o candidato ideal para essa busca? Né? E com certeza, como a Anne falou, os critérios de contratação profissional não vão mais se restringir à formação acadêmica, né? A comunicação ela vai ser diferente, a experiência técnica vai ser diferente, vai ser melhor observada, e com certeza o método de avaliação, que a gente já mudou ao longo de muitos anos, vai passar por uma transformação também. Né? Então, a forma como eu disponho o meu currículo, a forma como o recrutador ele avalia o currículo, tudo isso vem passando por uma série de transformações.
e com uma sociedade totalmente inteligente, super inteligente, né? Agora que vamos entrar nessa era, as informações se tornam mais acessíveis, o aprendizado é mais rápido e outras características vão ter com toda certeza mais ênfase, que são exatamente algumas das características que vocês colocaram aqui, né? Helen, deixa eu aproveitar. Claro. A Diana mandou uma opinião. Eu queria dar uma opinião também, depois eu falo da Diana. Okay. Que uma das coisas que me parece que, inclusive, vai mudar radicalmente é a ideia de autonomia no trabalho, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem discutido muito com os alunos, né? Porque hoje já é um Professor, valor... desculpe, falhou, eu não consegui escutar. Tá. Então, o que eu estava falando é que a ideia de autonomia, ela vai ser, me parece que radicalmente, ela já é valorizada hoje, mas ela vai ter uma mudança radical, porque antes a gente tinha, principalmente numa cultura brasileira de trabalho, a gente tinha uma ideia meio de quando me cobrarem eu faço. E como a gente estava dentro do ambiente da empresa, com o chefe passando atrás, com as pessoas... então, eu tenho a impressão que criar uma ideia de autonomia no sentido de eu preciso colocar as minhas regras para trabalhar, eu preciso desenvolver, não vai ter como eu ficar esperando e se eu tiver dúvida, eu vou ter que me virar para resolver, porque eu já não tenho mais um colega do lado que vai dar a resposta para mim. A própria gestão do tempo dentro dessa ideia de autonomia, eu acho que vai mudar radicalmente, né? A gente não tinha, né, nenhuma noção, e a gente hoje está vendo isso perfeitamente, né? Como as pessoas não tinham noção de como a gente estrutura mal o nosso tempo, né? Porque é tudo por pressão ali, né? Faz agora, tem a hora da aula. Então, eu tenho a impressão que essa questão da autonomia é uma questão que a gente vai precisar desenvolver bastante. E a Diana também colocou aqui que ela acha que a comunicação é algo que ficou mais importante, passou a ter que ser ainda mais eficaz, tanto no corporativo quanto no pessoal, né? Então, só para dar essas Perfeito. Perfeito, professor. É o que a gente está falando de sociedade 5.0, né? Então, assim, as competências, elas vão estar muito mais afloradas do que das minhas competências técnicas, né? Então, assim, não adianta eu ser muito bom em matemática se eu não conseguir comunicar aquela análise, né? Não adianta eu ser muito bom na minha entrega se eu não tiver agilidade nessa entrega, a autogestão para essa entrega. Então, nessa sociedade 5.0, com toda certeza, a capacidade de autogestão vai ser um diferencial para esse momento, né? Uma pessoa que é autogerenciável, ela produz sem a presença do líder dela, né? Ela cumpre os prazos, ela possui as responsabilidades, ela toma para ela aquela responsabilidade e ela faz a entrega dela com excelência, né? Então, assim, tudo muda nessa avaliação. E muda para todo mundo, muda para o colaborador e muda para o líder também, né? Para o líder e para o liderado. O líder ele vai ter que encontrar outras formas também de liderança, né? De como acompanhar ou desenvolver um liderado com uma frequência menor de exposição presencial, por exemplo. Né? Como que eu dou um feedback? Eu tenho que ter um poder de comunicação muito assertivo para que o feedback ele chegue da maneira correta para esse colaborador, que ele consiga compreender, desenvolver e conseguir trabalhar em cima desse feedback. Então, são N questões e muito complexas, né? Parece muito simples quando a gente fala, mas é muito complexo. O mercado de trabalho está passando por uma transformação radical, né? E isso a curto prazo vocês vão sentir, né? Principalmente o aluno que está saindo da universidade, está buscando o primeiro estágio, ele vai encontrar um mercado de trabalho completamente diferente do que ele estava sendo treinado para ser, né? Então, requer uma adaptabilidade muito rápida, uma agilidade, na verdade, nessa adaptabilidade. Anne, algum contexto quer? Não tá ótimo.
Perfeito. E aí, se você puder provocar eles aqui um pouquinho mais em relação às nossas competências, colocando as competências, então, quem colocou aí a flexibilidade, né? Vocês falaram da comunicação, da autogestão, né? E a gente elencou aqui 6 principais competências que a gente tem observado dentro dos nossos clientes, né? A busca e a ânsia dos nossos clientes em ver nos candidatos. Então, questões que a gente já estava acostumado, hoje são muito mais cobradas, né, Anne? Mas como que é aquele projeto que ele desenvolveu? Ele fez sozinho, fez em casa, não fez? Como que foi a entrega dele? Então, são questões que a gente vai aprofundar muito mais na avaliação daqui por diante do que faríamos até então, né? Bom, e com o futuro, então, se encaminhando aí para esse momento de inovação, as consequências, as circunstâncias vão exigir um profissional preparado, né, em relação a essas competências. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente está falando de lidar com mudanças de uma forma muito assertiva, né, a gente trabalha com isso e a gente se sente flexível, né, Anne? Mas aí a gente também percebe que numa mudança ou outra de cliente, você fala, será que isso aqui vai dar certo? E você percebe que tem que dar certo. Né? Então, você não tem alternativas, tem que dar certo. Né? E a gente tem percebido muito a atuação como facilitador, né? Então, usar toda a minha experiência e tudo que eu conheço de diversos projetos que a gente trabalha para atuar como facilitador, adotar uma ação mais próxima da estratégia, uma ação mais próxima do que o cliente precisa, do que é a necessidade dele, né, para refletir na minha entrega. Liderança, quer falar um pouquinho, Anne, de liderança? Claro. Então, eu acho que, né, é uma das características do líder a flexibilidade, né? Eu acho que é saber se adaptar ali às situações, aos seus profissionais do time, mas eu acho que é muito importante a gente pensar a liderança não somente como alguém que ocupa um cargo de gestão, né? Então, alguém que tem um cargo de gerente, de coordenador, de diretor. No momento em que nós dominamos aquilo que nós estamos fazendo, os processos da nossa área, quais são os desafios que a minha área e a minha companhia enfrentam naquele momento, já é ali uma oportunidade de eu exercer uma boa influência sobre os meus colegas, os meus parceiros, né? E aí a liderança é isso, né? É a gente influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor para que a gente consiga chegar num resultado, né? Não necessariamente eu preciso ser a gerente do RH para que isso aconteça, ou a gerente da área contábil para que as coisas aconteçam, né? É a nossa atitude frente ao desafio que está posto ali para a gente, né? É aquela autoliderança, né? Quando a gente está falando dessas competências, ela vem muito no alto, né? No eu me liderar, eu saber como vou me adaptar, né? A autoatitude também de fazer no momento certo, na hora certa. E aqui, com certeza, a liderança situacional, né? Um pouco do que a Anne estava falando. Eu não preciso ter o cargo de liderança, mas eu posso ter liderança diante de uma situação, né? Ou porque eu tenho mais know-how, ou porque eu tenho uma experiência que me permite ali fazer uma liderança, né? Ou porque o projeto exige mesmo que o meu conhecimento seja exposto. Então, nesse momento de liderança, pensem muito como autoliderança. Não é porque eu sou um estagiário, né, que eu estou entrando na empresa agora, porque eu estou num cargo de entrada, que eu não posso colocar essa competência ainda como uma grande valia dentro da minha atividade diária. Não precisa ter uma situação, é diariamente. E acho que essa característica, né, até trazendo um pouquinho para Cummins, acho que a gente vai trazer alguns exemplos Cummins aqui, que é onde nós estamos inseridas, mas pensando em diversidade também, a gente tem vários grupos de afinidade dentro da Cummins, e é muito bacana essa questão da liderança, porque são pessoas de todas as áreas que se interessam pela pauta e que ali participam do grupo e lideram. Então, pode ser um assistente administrativo que está liderando um grupo de afinidade de gênero, né? Ou liderando um grupo de afinidade PCD, né? E ali ele tem a chance... Então, Anne, e muitas vezes esses liderados são diretores, são gerentes que estão acima deles. Né? Exato. Então, é o assistente administrativo que naquele momento está liderando o diretor naquelas atividades de diversidade e inclusão. Né? E ali ele consegue desenvolver uma série de competências
né? Inclusive a de autogestão, porque ali ele vai precisar organizar muito bem o seu tempo, os projetos que ele está trabalhando, né? Eu acho que hoje a gente conversa muito sobre gestão de projetos, porque tudo que a gente faz, no final das contas, mesmo que pequeno, foi um mini projetinho ali que a gente desenvolveu para chegar num resultado, né? Então, linkando ali com autogestão, eu acho que a gente saber definir as nossas prioridades, a gente conseguir planejar, né? Ter claro quais são os meus objetivos, né? Então, como a Ellen foi comentando do autoconhecimento, é um ponto muito importante para que a gente saiba, né? Quais são minhas fortalezas? O que eu faço bem feito? E o que talvez são ainda questões que eu preciso desenvolver, né? Então, deixa eu me expor em situações que me levem a isso, né? Para que eu esteja ali colocado numa posição de vou me desenvolver, vou aprender sobre isso nesse momento, né? Então, a gente tem aí como um bom exemplo, né? A liderança nas pequenas coisas que a gente faz, colocar ali a nossa força, né? O nosso melhor nas pequenas coisas já é um pouquinho do desenvolvimento de líder que você está tendo aí na sua carreira. Quando a gente fala de autogestão, né, Anny, acho que é importante frisar aqui o quanto como a gente avalia o nosso tempo, como a gente administra o nosso tempo, mas principalmente como a gente analisa as nossas prioridades, né? Num mundo totalmente tecnológico, onde a agilidade ela é presente no nosso dia a dia. Então, eu tenho que ter uma autogestão de administração de tempo que é diferente de senso de prioridade. Né? Então, eu vou precisar ter esse olhar bem crítico nesse momento e analítico mesmo nesse momento, de que administrar o tempo é diferente de eu de administrar prioridades. E que o meu planejamento ele vai ser fundamental para isso. Então, quando a gente fala de planejamento dentro da faculdade, por exemplo, que é a situação onde vocês vivem, planejem mesmo, façam isso no dia a dia de vocês, para que vocês estejam mais adaptados. Olha, eu vou trabalhar 1 hora, eu vou estudar 1 hora do meu dia, né? Isso aqui, esse estudo, para mim, é prioridade porque a prova é amanhã, né? E são nesses primeiros momentos que a gente vai se percebendo, né? E vai se autoconhecendo, se redescobrindo. Às vezes a gente pensa que não tem essa habilidade, mas é porque a gente ainda não pensou, não atuou na habilidade, né? Não fez aquele planejamento, não fez a autogestão do meu dia, por exemplo. E aí, linkando também com a criatividade, aqui a flexibilidade, criatividade, a gente falou um pouquinho de lidar com as mudanças. Na minha opinião, depois acho que a Anny pode colocar um pouquinho da opinião dela, sem sombra de dúvidas, a 5 e a 6, na verdade, a 5, que é a atitude, e a 6, que é a criatividade, vão ser as mais exigidas, né? Principalmente nos próximos meses, aí, onde o mercado está muito incerto, o modo como a gente se relaciona ainda é muito incerto. Então, tudo que eu tiver de atitude positiva, que identifique com o que, como, quem que eu posso utilizar nesse momento, agir de uma forma independente, antes do que solicitado, com criatividade, com inovação, pensando em transformação digital, por exemplo, vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bem quisto e muito bem visto por todos os colaboradores, por todas as empresas que estão em busca aí de novos colaboradores, né? Acho que são duas das atitudes, na minha opinião pessoal, que vão aflorar, né, nas pessoas daqui pra frente. E eu acho que um ponto bem bacana aí, pensando em criatividade também, é a gente expandir o nosso olhar, né? Muitas pessoas às vezes falam, eu não sou criativo, não consigo ter ideias, não consigo fazer diferente, mas tenta olhar um pouquinho além ali da sua caixinha, né? Então, eu sou da área de Talent Acquisition, então eu vou focar só naquilo. Não, né? Eu acho que é muito importante eu dominar, assim, o que eu tô fazendo, mas deixa eu entender um pouquinho também sobre outras áreas, né? Deixa eu entender um pouquinho sobre a estrutura do negócio que eu estou inserido, quais são os projetos que estão acontecendo, como será que a minha área tem interação com esses projetos e como que talvez a gente poderia contribuir e ter uma sinergia nisso, né? Então, eu acho que esse exercício da gente buscar também outros olhares, entender outras áreas, é sempre algo que a gente consegue agregar para o nosso desenvolvimento profissional dentro da nossa área. Né? Eu acho que isso é um ponto bem importante para a gente ir exercitando a criatividade. Quais são as tecnologias de outras áreas que a gente pode também tentar aplicar na nossa, né? Então, em recrutamento e seleção, hoje a gente trabalha muito com inteligência artificial, né? Então, as empresas estão buscando muito isso da gente. A Korn Ferry tem aí a plataforma de inteligência artificial,
E isso não iniciou na área de recrutamento e seleção, né? Provavelmente iniciou em outras áreas e que a gente conseguiu trazer essa tecnologia, esse conhecimento para a nossa rotina, né? Então, acho que esse olhar expandido, além ali do nosso quadradinho, eu acho que é muito importante. Anny, o que você está falando casa muito com a pergunta aqui do Samuel, né? Que tem perguntado em relação a processos seletivos, né? E ele pergunta para a gente: vocês acreditam que o candidato vai ter grandes dificuldades no momento do processo seletivo online? Por exemplo, hoje já vê em maior número o modo de seleção, os modos de solução, né? Esse é um grande pergunta, né? Acho que todo mundo, até em casa, o pessoal fica me perguntando isso, como que vai acontecer, como que não, enfim. Para a gente, o processo seletivo online, ele não é novidade, né? Tanto dentro de Corme como Cummins, a gente já tem um processo bem otimizado e bem tecnológico. Então, para vocês conhecerem um pouquinho de processos Cummins, quando a gente fala, eu vou falar da minha casinha, tá, Anny? Depois você fala da sua. Eu e a Anny, a gente trabalha em parceria dentro da Cummins, nós somos par dentro da Cummins, só que eu trabalho como novas gerações, então todos os processos de cargo de entrada, programa de estágio e todos os processos de aprendizagem, né? E a Anny com cargos efetivos, né? Que a gente chama, que são os exempts, especialistas e alta gerência. Então, dentro do nosso processo de programa de estágio especificamente, a gente vai online com o nosso candidato até praticamente a fase final do processo. Então, você faz a inscrição, você tem o teste online, você tem as interações online com o time Korn Ferry, em dinâmicas de grupo mesmo. Então, a gente usa um ambiente muito parecido aqui com o Zoom que a gente está fazendo, com atividades expositivas de candidato, avaliando competências como se a gente estivesse dentro de uma sala, né, todos juntos. E aí sim, uma fase final, a gente leva vocês para dentro da Cummins para fazer uma interação presencial com os nossos Talent Acquisitions, né? Perdão, com os nossos Talent Scouts, que são as pessoas que avaliam dentro da Cummins com o olhar Cummins. Então, é uma única fase presencial. Então, a gente já vivencia muito esse processo online. Eu acho que, enquanto candidato para esses programas de novas gerações, a gente não acha que vai ter uma dificuldade, até porque são gerações que estão muito conectadas com a tecnologia, né? Elas sabem utilizar a tecnologia, estão a favor dessa tecnologia. O que talvez seja a dificuldade nesse caso, Samuel, seja expor a tua competência. Então, assim, todos os processos e todas as atividades que você tiver dentro de um processo de seleção online, aproveite, se exponha, se coloque, né? Use a tua habilidade de comunicação a favor, use a tua habilidade de adaptação a favor, né? Então, vão ser momentos que você vai ter ali de possibilidades de exposição para esse recrutador. E são super válidos. Da mesma forma como a gente está fazendo dentro de casa, dentro de uma salinha, né? É o mesmo ambiente. A diferença é que a gente não vai se tocar. Né? Não tá Eu acho que é válido isso, né? A gente reforçar que continua sendo, né? Uma relação que nós estamos construindo ali, mesmo que online. Exatamente. Né? E aí, para os processos que são para cargos especialistas, a Anny já tem também uma trilha, né, Anny, com esse candidato bem tecnológica, assim. Inclusive, nós nem precisamos, na verdade, de ter uma etapa presencial, né? Quando a gente pensa em cargos efetivos. É claro que em algumas posições, principalmente de alta gerência, autogestão, né? A gente leva, assim, a pessoa para ter uma conversa mais pessoal, né? Com o time aí de diretoria. Mas a gente consegue, né? Tratar todo o processo de uma forma online. Então, a gente enxerga que é o caminho, né? É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, gente. Assim, a cada vez a gente percebe mais o quanto facilita o nosso trabalho, a inteligência artificial, as tecnologias de interação com os nossos candidatos, seja por metodologias Korn, seja por metodologias Cummins, todas são muito efetivas, né? Hoje a gente entrega praticamente 100% de um projeto online. Então, há 2 meses, né, ali em trabalho home office, as nossas entregas todas estão sendo online, né? E isso está sendo muito bem recebido, inclusive pelo candidato que participa pelo processo com a gente. Então, assim, acho ótimo não ter que ir até a empresa, né? Ter que pegar o trânsito, fazer um deslocamento, que às vezes
é ruim para mim, então estou usando a tecnologia a meu favor. E o RH não está diferente, a área de Talent Acquisition não está diferente, a gente está usando muito a tecnologia a favor. Fazer um comentário rápido? Claro. Eu até ia ler a pergunta do Samuel, né? Foi uma pergunta, acho que entrou super bem. E até fazer o comentário, né? Hoje a gente tem um curso de gestão estratégica de pessoas na TECAP, algumas pessoas estão presentes, e a gente incluiu no ano passado a disciplina Tecnologia e Recursos Humanos, né? Exatamente porque a gente acha que não é só que é inevitável, é que é favorável, né? Não é só uma questão de tem que usar, senão vai morrer. É que a gente ganha muito com isso, né? E eu acho que, assim, tem a questão realmente que as novas gerações estão cada vez mais, mas a gente tem que entender, eu acho que, né, essa preocupação do Samuel é isso, né, que muitas vezes a gente tem e a gente às vezes nem se dá conta, né, mas quando a gente está frente a frente com o outro, há algo do ser humano que faz com que a gente entre num outro modo. E a gente vai ter que aprender um pouquinho a entrar nesse mesmo modo no online, né? Então, o fato da gente não estar tendo, enfim, porque, por exemplo, né, aqui quando a gente está agora, eu não estou vendo uma grande parte da linguagem corporal de vocês, porque a câmera fica só na cabeça. Então, eu vejo as expressões, mas eu não sei se você está aí, né, fazendo... né, ou batendo a perna, né? Então vai ter alguns impactos e a gente, o candidato, a gente não sabe disso, mas a gente usa isso muito quando a gente é candidato, né? A gente começa a olhar e a gente sabe se a gente está falando besteira ou não imediatamente pela linguagem corporal, né? Então a gente vai ter que aprender algumas questões. Eu acho que uma das coisas que a gente mais fala e que eu acho mais legal do que vocês colocaram, né, que a Ana está colocando, é o seguinte: a gente tem que entender que um processo de seleção é uma relação, né? Eu não vou lá, então eu preciso me preparar nesse sentido para entender o que eu tenho. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Quando a gente encontra uma pessoa, conhece uma pessoa, a gente vai encontrar ela, a gente não entra no Facebook da pessoa, olha quem ela é, o que ela gosta, e fala, puxa, ela gosta aqui desse time de futebol, eu também gosto, vamos. Na seleção tem um pouco isso também, que a gente vai tentar estabelecer a seleção, essa relação, e para isso a gente tem que conhecer o outro, né? A empresa está tentando nos conhecer, mas eu, como candidato, eu preciso saber da empresa, e não é simplesmente ler o site, né? É falar o que essa empresa tem a ver comigo, né? Por que eu vou estar motivado, né? Porque senão a gente entra... e aí apareceu um outro comentário aqui, vocês acham que os processos seletivos online, que tendem a crescer ainda mais agora, podem ter algum gap prejudicial ao candidato em relação aos processos presenciais? Digo na questão da empatia, do olhar, do famoso match entre o candidato e o recrutador, que geralmente temos no face a face. Então, é um pouquinho isso que eu estava... Desculpa, professor. Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um link importante com uma fala do senhor, assim, avaliar aquela empresa, né? Conhecer a empresa. A gente está num momento propício para isso, né? Então, assim, fala-se muito dos valores, fala-se muito do processo de diversão e inclusão, fala-se muito do propósito da empresa. E nós estamos vivendo num momento muito propício para que essas empresas elas pratiquem valores, elas pratiquem o propósito delas, né? Então, enquanto candidato, é uma dica, sim, muito importante você perceber se aquela marca, ela está praticando o que ela fala que ela faz, né? O que será que a empresa XPTO está fazendo nesse momento, que é um momento crítico para o consumidor dela, né? Vocês estão observando diversas ações. A iFood teve ação, a Coca-Cola teve ação, a Danone teve ação, a Johnson mandou um kit preparado para os colaboradores na casa deles. Então, assim, isso são praticar valores, né? Então, é o momento também do candidato fazer essa avaliação. Às vezes a gente conhece um nome, uma marca muito forte, mas a gente não entende como que aquela marca se relaciona com os meus propósitos pessoais, né? Então, acho que esse é o momento propício, professor, uma fala que vem muito com o que a gente tem vivenciado nesse momento.
Em relação à pergunta da Daisy, na minha opinião, Daisy, não, a gente não vai ter prejuízo, né? Até porque a gente tem feito isso com muita frequência e o nível de assertividade, ele permanece, em muitos casos aumenta, né? Quando a gente fala, por exemplo, de processos de diversidade, a Anne pode até trazer um pouco mais de exemplos, mas quando a gente fala de diversidade, muitas vezes eu não tenho uma empresa 100% preparada para receber presencialmente aquela necessidade específica de um PCD. E no ambiente online, eu tenho uma facilidade de atendimento desse candidato. Então, isso cria uma relação que vai ser muito mais valorosa para ele. Né? Às vezes, eu, enquanto consultoria, não tenho esse ambiente preparado para o candidato. A empresa, sim, mas o processo está acontecendo dentro da consultoria. E num ambiente online, eu consigo ter essa preparação. Então, na minha opinião, não, a gente não tem prejuízo. Eu acho que é muito mais o candidato se sentir à vontade. Porque o especialista que está desse lado fazendo a avaliação, ele tem as técnicas também de observação. Né? Ele tem as técnicas de como te deixar mais tranquilo, de como te conduzir para uma conversa que vai te levar para uma comunicação assertiva, que vai trazer todas as respostas que ele precisa naquele momento. Então, é mais enquanto candidato a gente dá uma relaxada, né, Anny? A gente conseguir trazer o que a gente precisa naquele momento, ter atenção na pergunta do recrutador, porque às vezes a gente deixa muitas dicas assim, né, na nossa pergunta, que facilitam uma resposta para vocês. Então, assim, estar atento a isso, a nossa comunicação, é muito mais valoroso às vezes do que estar presencialmente juntos. Uhum. O que você acha, Anny? Anny, antes de você falar, só para a gente, né, a gente está aqui, então, nos nossos finalmente, infelizmente, 1 hora passa rápido, né? Então, a gente vai ter agora aí mais uns 5 minutinhos de respostas para o comentário da Anny, etc. Eu só queria aproveitar, então, rapidamente e lembrar vocês que a conversa não acaba hoje, tá? Para quem está aqui. Na sexta-feira, dia 22, às 17h45, no mesmo horário, a gente vai voltar com o pessoal da Korn Ferry, para, inclusive, conversar um pouquinho sobre liderança, né? A gente levantou esses temas de maior interesse entre os alunos. Então, já fica aqui o convite para, na semana que vem, dia 22, às 17h45. E a gente, daqui a pouquinho, vai ter que terminar, infelizmente, mas a gente tem essa possibilidade de retomada aí no dia 22. Legal. Annelise. Perfeito. Não, eu só gostaria de acrescentar, gente, enquanto candidatos, se empoderem também, né? A gente aqui, enquanto recrutador, às vezes vê as pessoas acuadas, tímidas, com vergonha de se posicionar, de perguntar, fiquem à vontade, né? Eu acho que é uma escolha dos dois lados, tanto da empresa que está contratando aquele profissional, quanto do profissional também, né? Do que a gente já conversou, de entender os valores da empresa, o propósito. Então, fiquem super à vontade, né, de questionar sobre a empresa, de tirar todas as dúvidas em relação à vaga, à função. Eu acho que é uma troca, né? A gente está indo para um caminho que cada vez mais a gente está entendendo. O processo seletivo é uma via de mão dupla. Empresa escolhe, candidato escolhe. Não tanto antigamente de que a empresa ditava todas as regras ali e escolhe quem eles desejam, né? Eu acho que é importante esse empoderamento aí dos dois lados também. E só para a gente concluir o nosso papo aqui falando dos nossos diferenciais, eu acho que requalificação e autoconhecimento são as palavras-chave para esse momento que a gente vive e vão ser as palavras-chave por um bom tempo ainda, né? A gente pontuou aqui algumas atitudes, algumas competências que a gente acredita que são as competências que mais vão ser destacadas nos próximos meses, mas continuem se autoconhecendo, continuem se requalificando, busquem novas habilidades, né? Conheçam novas habilidades, né? Conheçam novos anseios, busquem esses anseios, para que vocês consigam estar melhor preparados para o momento em que estiverem à frente de uma oportunidade no mercado. Eu queria aqui agradecer imensamente a oportunidade, né, da FECAP e de nos abrir essa porta para conversar com os alunos. Já vi que a Diana quer conhecer um pouquinho mais da KF. Fique à vontade para nos buscar, Diana. A gente tem tanto o nosso site, aqui na apresentação tem os nossos links também
de LinkedIn, né? Se quiser marcar um momento conosco também, fica à vontade. A própria Corne está fornecendo uma série de webinars e muito conteúdo para esse momento. Então, entrem no nosso site, tem muita coisa legal lá que tá sendo publicada, e são dados que os nossos clientes estão nos imputando e que estão sendo transformados em boas pesquisas, né? Então, usem a favor. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pelo papo, pela uma horinha que passou super rápido mesmo. Espero vê-los em breve. Eu tomei a liberdade, inclusive, como vocês tinham mandado na apresentação de vocês, e como a gente não consegue pegar aqui direto pela tela, eu coloquei aí no chat os LinkedIns de vocês duas, tá? Então, tomei essa liberdade aí. Quem quiser, lembrem-se que, inclusive, a gente está num momento de networking, né? A gente vai ter que aproveitar esse momento aí de isolamento para fazer muito networking. Então, aproveitem bastante essas relações. Annelise, você gostaria de dizer alguma última coisa? Não, eu agradeço vocês aí pelo tempinho para a gente conversar e me coloco à disposição. O que vocês precisarem, estou lá no LinkedIn, a gente bate um papo. Então tá, joia. Gente, a gente vai então hoje terminar por aqui para a gente poder se preparar para a aula. Obrigado mais uma vez, foi realmente muito, muito bom. E vou aproveitar para quem está aqui, pedir para vocês falarem aí do encontro da sexta-feira, dia 22, para os colegas. Vamos ver se a gente consegue trazer mais gente, porque no fundo acho que tem muita gente precisando desses espaços de conversa. Tá bom? Obrigada, muito bom. Obrigado mais uma vez a Maria Vitória. Oi? Fala, Samuel. Com certeza. Um papo foi muito proveitoso, com certeza a gente deve divulgar. E obrigado, eu mandei pelo chat, mas acho que seria agradável também vocês ouvirem minha voz. Então, muito obrigado pelo papo a todos, né? E é isso aí. Até a próxima, Samuel. Obrigado, Samuel. Fernanda, você gostaria de falar? Oi, pessoal, voltei aqui com o meu vídeo. Não, também só queria agradecer, estava aqui só de ouvinte. Enfim, também me coloco à disposição, vou colocar também o meu LinkedIn aqui se vocês precisarem de qualquer, enfim, contato, suporte. Como a Ellen falou, a gente tem bastante conteúdo, né, que a Korn Ferry tem disponibilizado para os nossos clientes e para os nossos candidatos em relação ao tudo que vem acontecendo. Depois a gente pode dividir com vocês também esses materiais num arquivo único, com todos os LinkedIns, todos os vídeos gravados. Acho que vai ser um conteúdo bacana também. Tá bom? Eu gravei, né, pelo Zoom aqui. Se vocês me derem permissão, a gente inclusive pode tentar publicar aqui ou no YouTube da FECAP ou internamente, se não tiver problema para vocês, esse papo de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Sem problema nenhum. Sem problema. Então vamos lá fazer um lanchinho antes da aula. Obrigado mais uma vez, Maria Vitória, obrigadíssimo de novo pela iniciativa. Obrigada pra gente. Tchau, gente. Muito obrigada. obrigada. A vocês, Boa noite. pessoal. Obrigada. Tchau, Boa gente. noite. Boa aula. Boa Tchau, aula para vocês. Obrigado. Boa noite. Eu estou encerrando Obrigada. então. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.